Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar sequência à nossa série ali do Spark no Kubernetes, tá bom? E aqui a gente vai dar sequência ali. No último vídeo a gente instalou o nosso cluster EKS com o Terraform e o Carpenter, tá bom? Já com a escalabilidade funcionando. A ideia aqui agora é a gente instalar o Kubeflow Spark Operator e vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Nos primeiros vídeos ali a gente instalou o Spark Operator, só que manualmente ali via Helm. Aqui a gente vai utilizar o Argo CD para estar fazendo deploy do Spark Operator, tá bom? Então, explicando um pouquinho o que é o Argo CD, tá? Vou entrar aqui na documentação. Então vou deixar o link na descrição dessa documentação. Mas basicamente o Argo CD ele vai fazer ali o Continuous Deployment das aplicações para dentro do Kubernetes, tá bom? Então a ideia principal é que ele se conecte ao repositório Git e a partir disso toda e qualquer modificação é sincada, né, é sincronizada com o cluster Kubernetes. Então, houve alguma alteração de um deployment, uma nova release surgiu, o Argo CD ele identifica essa mudança e aplica para a gente no cluster Kubernetes, tá bom? Então é uma forma aí mais, digamos, inteligente e seguindo o fluxo GitOps para a gente, tá bom? Então, novamente aqui tem a documentação explicando também mais do projeto e a gente vai seguir aqui o Quick Start, tá bom? Basicamente é instalar o Argo CD e acessar ali a UI dele, a gente começar a configurar e instalar o Spark Operator, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou seguir o Quick Start, né, que ele pede para criar um namespace chamado Argo CD e logo em seguida ele dá um apply aqui pra gente, instalando o manifesto do Argo CD, tá bom? Então eu vou copiar esses dois comandos aqui, esse terminal, vou colar aqui e dar um Enter. Então o namespace Argo foi criado e ele está instalando os demais componentes ali do Argo CD. Vou esperar um pouquinho, não é muito demorado, tá bom? Bom, a instalação foi finalizada aqui. Novamente, a gente consegue validar ali no K9s, tá bom? Então se eu digitar aqui ns argo cd, que foi o namespace que a gente criou, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, a gente consegue ver que a instalação do Argo, todos os componentes ali, foi instalada, né? E a gente consegue ver a máquina que está sendo utilizado, o IP e todos estão com status running, beleza? Então, qual que é o próximo passo, né? O Argo CD, ele fornece ali uma web UI que a gente pode estar utilizando, acessando ali, também fazendo configurações através via tela, tá bom? E para acessar essa tela, como é que a gente faz, tá? Então, se eu digitar aqui service, ele já vai pegar o namespace do Argo CD. E o que a gente está interessado aqui é o Argo Server, tá bom? Tanto que ele está expondo uma porta HTTP aqui pra gente, tá? Então, como eu falei, aqui no K9s é muito simples para eu estar acessando esse service. Eu posso fazer um port forward, que é basicamente, eu vou pegar uma porta da minha máquina local e vou apontar para uma porta ali do Kubernetes lá da AWS, tá bom? E aí aqui eu tenho um atalho de Shift F para fazer o port forward. Então, selecionado aqui, Shift F, ele vai dar ali a porta do container, a minha porta local, que é 8080, só vou dar um OK e o port forward foi criado, tá bom? Então, se eu acessar aqui agora minha tela, localhost 8080, avançar, unsafe, ele logou aqui pra gente na tela do Argo CD, tá? Só que qual que é a credencial aqui, né? Ele já vem com uma credencial, né? Um usuário admin aqui criado pra gente. Mas a gente precisa criar aqui, pegar uma senha, né? E como que a gente faz isso? Essa senha ela é criada através de um secret do Kubernetes, tá bom? Para fazer isso, tem um comando que eu vou deixar aí para vocês, tá bom? Que é basicamente pegar uma secret, né? Ele cria uma secret chamada initial admin secret. E aí eu pego ali um campo password, que ele é base 64, e eu faço um decode aqui para modo texto, digamos assim, para eu poder visualizar. Então, novo terminal aqui, se eu colar esse comando,
ele vai trazer aqui a senha pra gente, tá? Então a gente copia tudo, todo esse conteúdo, exceto ali o último caractere, que é o de porcentagem. Então eu colo aqui, logou aqui com sucesso pra gente, tá? Então a gente consegue fazer toda a configuração do Argo CD por aqui, tá bom? Então a gente consegue conectar no repositório, Git, tem várias configurações aqui que a gente pode estar mexendo, tá bom? Então, novamente, não é muito foco explorar aqui o Argo CD, a gente só vai ver como utilizá-lo para fazer o deploy do Spark Operator, tá bom? Uma nova alternativa aí, mais recomendada seguindo o fluxo GitOps, tá bom? Então, como que a gente faz um deployment do Spark Operator aqui com o Argo? No repositório, tem uma pasta chamada Argo Apps e tem um arquivo YAML chamado app.yaml. Aqui, basicamente, eu estou criando um Argo Application, tá bom? Então, uma vez que o Argo está instalado no ambiente, esse kind aqui será interpretado pelo Argo CD e ele vai fazer, né, ele vai seguir a declaração que está feita aqui. Então, o que eu estou falando? Ele vai nesse repositório aqui do GitHub chamado Charts e ele vai procurar uma pasta ali chamado Spark Operator, tá bom? Então, esse repositório aqui no GitHub existe, tá bom? Então lá que eu deixei hospedado um Helm do Spark Operator, tá bom? E aí quando eu fizer um apply desse application, ele vai aqui nesse path do GitHub, lá nessa pasta, e vai fazer a instalação do Helm que está lá dentro, tá bom? Então novamente, só para reforçar, então se eu digitar aqui GitHub, meu usuário, charts, eu tenho aqui o Spark Operator e aqui está todo o Helm, o arquivo values, tudo aqui, tá? Então o Argo ele vem aqui fazer o pull desse Helm pra gente e vai instalar lá no cluster. Só que tem uma coisa antes que a gente precisa fazer, tá? Então aqui a gente está especificando um repositório Git, né? Só que a gente tem que falar como que o Argo CD vai se autenticar, né? Vai se conectar nesse repo para ele fazer um pull, tá? Então como que a gente pode fazer isso? Na doc, então se eu não me engano é User Guide, Private Repositories. Então aqui tem várias maneiras de você configurar, tá bom? Autenticação com repositório Git. Tem como usar o Argo CLI, tá bom? Ao invés de fazer via web, tá bom? Então você instala ali um client, que é o Argo CD, por exemplo, e aí você adiciona aqui um repositório, passa aqui uma chave privada, né? E aí o caminho dessa chave privada, né? Então vamos fazer dessa forma aqui, tá? Só que primeiro a gente precisa criar aqui uma chave, né? SSH, uma chave privada e anexá-la lá no GitHub, né? Então como é que a gente pode fazer isso? Então vou abrir aqui o terminal, eu vou digitar SSH keygen menos T RSA menos B 56 menos C e o e-mail da minha conta ali do GitHub. Tá gerando uma chave e aqui ele vai estar pedindo aqui um path, né, dessa minha chave onde eu vou querer salvar. Então eu vou especificar aqui, vou só trocar o nome, colocar aí de RSA WT. Dá Enter, Enter, boa. Ele criou ali uma chave, né, ID RSA WT. Então com essa chave a gente vai adicionar lá no GitHub e aí vai permitir com que o Argo CD conecte ao nosso repositório do Git. Então para fazer isso, aqui no GitHub, em Settings, e aqui vai ter SSH keys, e aí eu vou adicionar mais uma chave SSH aqui, vou chamar de
SSH, aqui do YouTube. E aqui eu vou colocar a minha chave pública, tá? E aí eu tenho um comando aqui de pbcopy HTML autocomplete.pub. Então eu estou copiando a minha chave pública aqui para memória. Uma vez feito isso, eu venho aqui, dou Ctrl V, um add, e a chave foi adicionada. Então aqui eu tenho a minha chave pública, tá bom? Agora lá no Argo a gente vai conseguir fazer a conexão com esse meu repositório. Como é que a gente faz isso? Vou fazer pela UI, mas dá para fazer também por linha de comando utilizando o Argo CLI, tá? Então eu venho aqui em Settings, Repositories, nenhum repositório conectado, eu venho aqui Connect Repo, via SSH, repare que eu tenho outros meios aqui de me conectar, eu vou colocar aqui conexão via SSH, o nome, vou chamar de Spark Operator, aqui para default, qual que é a URL do projeto. O repositório é o do Helm ali do Spark Operator que a gente tem, né? Então se a gente vir aqui no código, a gente consegue copiar esse repositório aqui do Git. Aqui a gente vai colar a chave privada. E para fazer isso, a gente só troca aqui, ao invés de pub, para wt, e vem aqui e cola a chave privada, tá bom? E dá um connect aqui em cima. Boa, aqui mostra que ele conectou nosso repositório ali de charts, tá? Conexão com sucesso. Então, uma vez o repositório conectado, a gente consegue dar um apply nesse YAML, né? Então ele vai estar autenticado para fazer um pull desse charts, aqui desse repositório chart, do Spark Operator, e ele vai aplicar ali no namespace chamado Spark Operator também, tá? Então aqui eu declaro aqui algumas configurações para caso esse namespace de destino não existir, ele vai criar aqui para a gente, tá? Então vamos dar o apply nesse application. Então já estou aqui no meu diretório, tá? Então o arquivo app.yaml está aqui, então posso fazer só kubectl apply-f app.yaml. Uma vez feito isso, aqui no Argo Application, a gente vai ver que já está em sync, né? Então ele está fazendo ali o pull para a gente do Spark Operator. Então repare que ele está criando tudo que é necessário, ali, tudo que está declarado no Helm, ele está criando aqui, tá? O pod do controller, o pod do webhook, e é aqui, o legal é que já mostra aqui o status, e a gente consegue ver o log diretamente aqui na tela. Aqui ele deu um erro no pod do Spark Controller, e aqui em cima também ele já deu até um motivo, tá? Do motivo do erro que ele não está conseguindo aplicar, né? Ele está falando que o namespace chamado Spark Jobs não foi encontrado. Então, se a gente voltar aqui no repositório do Spark Operator, Spark Jobs. Então, o que acontece? Está declarado nesse Helm que os jobs de Spark Application, né, serão aplicados nesse namespace, né? Então o operator ele vai ficar olhando para esse namespace em específico, né? A gente pode configurar para olhar mais de um namespace, mas aqui eu nichei, digamos assim, para todos os jobs que a gente for submeter, a gente vai submeter no namespace Spark Jobs, e aí o operator vai ter ali a missão de olhar apenas este namespace, tá? Então aqui ele falou que ele não encontrou esse namespace e de fato a gente não criou esse namespace. Então se eu fizer, por exemplo, kubectl get namespaces, não tem nada aqui de Spark Jobs. Então vamos criar aqui. Create namespace Spark Jobs. Criou. Vamos voltar ali para o Argo. E vamos clicar aqui, forçar um sync novamente.
Então quando a gente submeter algum job, a gente vai conseguir ver também aqui essa requisição chegando, tá bom? Então a gente consegue ver que agora ficou tudo verdinho, tá bom? Então o Argo CD, ele automaticamente ali retentou mais uma vez e aí viu que deu certo. E aí o pod do Spark Operator foi instalado tudo com sucesso. Aqui a gente consegue ver os logs, tá? Então na primeira vez ali ele deu falha, tá? E aí, se a gente for rolar aqui pro lado, a gente consegue ver que ele estava esperando um namespace chamado Spark Jobs, né? E aí como a gente não criou ele, deu esse erro, mas aí a partir do momento que a gente recriou ali, criou na mão, ele foi instalado aqui com sucesso, tá bom? Então, para fechar, vamos validar essa instalação do Spark Operator, submetendo ali um job de exemplo, tá? Um job Hello World, igual a gente fez no ambiente local. Então, aqui no repo, tem uma pasta chamada Jobs, e aqui eu vou utilizar esse mesmo job aqui, que exibe o valor de pi, por exemplo, tá? Então, ele vai ser aplicado no namespace Spark Jobs. E aí aqui eu especifico ali qual que é o job que eu quero executar, tá bom? Então para a gente acessar, para a gente aplicar esse YAML, kubectl apply -f, aqui eu vou passar o caminho do diretório, tá bom? Então vou ter que voltar aqui um nível, mais um, até acessar a pasta jobs, valor de pi.yaml, tá? Uma vez que a gente aplicar, vai ser criado, tá bom? Lá no K9s, vamos acessar, aqui caiu a minha sessão, deixa eu reiniciar. Então se eu acessar aqui o namespace Spark Jobs, já dá para ver que ele já começou a rodar, criou o executor e já terminou aqui pra gente, né? A gente consegue ver o log e ver que funcionou, exibiu aqui o valor de pi. E se a gente acessar aqui o Argo, ver o controller do Spark Operator, a gente consegue ver também ali que a requisição foi recebida e a gente consegue ver os status submetido, running, até status de completed, tá? Então aqui no Argo também facilita a parte para a gente estar vendo logs da aplicação, no caso de erro, até entendendo melhor o que está acontecendo. Bom, nesse vídeo a gente instalou o Argo CD e o Spark Operator, tá bom? Então fizemos uma instalação um pouco diferente, utilizando ali um fluxo GitOps, e aí a ideia que é toda vez que esse repositório aqui sofrer ali algum PR, alguma coisa mudar nesse repositório, automaticamente é sincado ali no Kubernetes, tá bom? Então vejo você no próximo vídeo.